Nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do nosso canal, em especial você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, que Deus te abençoe. Na sequência de uns vídeos que eu fiz de curso de patrística, que fala sobre a igreja primitiva, a igreja católica, eu trago hoje para vocês testemunhos e escritos dos primeiros cristãos, dos primeiros padres, desde a época de Jesus, né, dos apóstolos, das epístolas dos apóstolos, até o século V, mais ou menos, eu vou trazer nesse vídeo, tá bom? Eu tirei do livro A Legítima Interpretação da Igreja, do Lúcio Navarro, né? E quero dizer que com esse livro não quero causar mal-estar aos irmãos evangélicos, né, protestantes, mas também nós não podemos deixar de apresentar a verdade, os escritos antigos, os primeiros escritos que testemunham a verdade da Igreja Católica, como a Igreja primitiva, a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós vamos ver nesses textos, tá bom? Então, o tema é a Igreja de Cristo ou Igreja Primitiva, é a Igreja Católica, testemunhos escritos dos primeiros cristãos. O próprio Jesus fala que tem sim uma igreja dele, né? A minha igreja, ele fala, né? Em Mateus 16, 18, ele fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a que igreja ele está se referindo, né? Não é, logicamente, às seitas, às heresias, né? E ao próprio protestantismo, a reforma protestante, que nasceu no século XVI, no ano 1500 e pouco depois de Cristo, né? Porque essas igrejas, como eu disse, nasceram muito mais tarde, 15 séculos depois, né? Do início do cristianismo. Então, refere-se, sem dúvida alguma, à Igreja Católica e é fácil demonstrar isso historicamente com os documentos históricos. Então, vamos a esses documentos. Nos inícios, na Bíblia, né, os cristãos eram chamados de cristãos, né? Alguns chamavam de o caminho e outros nomes. Depois foram chamados de cristãos. Os seguidores de Cristo podiam distinguir-se dessa forma dos filósofos pagãos e dos judeus ou seguidores da sinagoga, os judeus que não eram cristãos, que não admitiam Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, esse nome vem da própria Bíblia e começou lá na cidade de Antioquia, na Síria. Diz lá os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia foram primeiros os discípulos denominados cristãos. Em Atos 26, 28, diz: Então Agripa disse a Paulo: Por pouco me não persuades a fazer-me cristão. E em 1 Pedro 4,16, nós lemos aqui como mais um exemplo: Se ele, porém, padece como cristão, não se envergonhe. Então, alguns exemplos aí no Novo Testamento onde aparece, onde os seguidores de Jesus são denominados cristãos. A igreja que manteve a tradição dos apóstolos, logo passou a ser designada de católica, para se diferenciar dos cristãos heterodoxos ou hereges, né? Então, logo ali no começo, a igreja começou a se difundir, a se propagar, a pregar o evangelho em várias partes do Império Romano, em outras partes, e começaram já a aparecer os hereges, né, os heterodoxos, seguindo as doutrinas diversas daquela que tinha sido recebida dos apóstolos, né? Então eram doutrinas diferentes daquela que tinha sido recebida dos apóstolos, né? Transmitida pelos apóstolos aos seus sucessores, os bispos, os padres que sucederam esses apóstolos, né? Isso nós já vemos lá nas cartas pastorais de Paulo, essa transmissão da verdade cristã. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, né? Eis que eu vos transmiti o que eu mesmo recebi, né? E aí ele vai fazer ele vai contar ali como que era a Santa Ceia que ele recebeu dos apóstolos, né? Essa tradição da última ceia de Cristo.
Mas tomando o nome de cristãos, esses hereges, né? Eles também acreditavam em Cristo e deles se diziam discípulos de Cristo. Então, com isso, foi preciso um novo nome para designar a verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos que seguiram a doutrina dos apóstolos, distinguido, então, dos hereges. E desde tempos antiquíssimos, desde os tempos dos apóstolos, portanto, a igreja começou a ser designada como igreja católica, né? Foi usado esse termo católico, que quer dizer universal, que é a igreja que está espalhada por toda parte, né? Para diferenciá-la dos hereges, né? Pertencentes a igrejinhas, né? A cubículos isolados que existiam aqui e ali, fundados pelos hereges, principalmente pela seita dos gnósticos, que logo já surgiu ali no final do século I e início do século II. A gente pode ver isso no curso de patrística aí no nosso canal. Santo Inácio de Antioquia nasceu em 35 depois de Cristo e já usava a palavra católica, né? Ele foi mártir, foi contemporâneo dos apóstolos, porque nasceu ali no ano 35, e segundo Eusébio de Cesareia, no seu livro Crônicon, ele foi bispo e, portanto, sucessor dos apóstolos na Antioquia, na Síria, né? Entre os anos 70 a 107, né? Quer dizer que no ano 70 ainda estava vivo pelo menos o apóstolo São João ali, né? São João Evangelista, que escreve o Evangelho de João, escreve o Apocalipse e as 3 cartas de João, né? Então já Santo Inácio nos fala abertamente da Igreja Católica, né? Na sua epístola aos Irminenses. Abre aspas, onde comparecer o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde estiver Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Lá no capítulo 8, no versículo 2 da epístola aos Esmirnenses. Bom, temos um testemunho de São Policarpo, também nascido em 69 depois de Cristo, ele que foi apóstolo de São João Evangelista, né? Foi contemporâneo dos apóstolos, portanto, foi bispo de Esmirna, na Ásia, né? Nasceu no ano 69 e, como eu disse, discípulo de João. Quando São Policarpo recebeu a palma do martírio, a igreja de Esmirna escreveu uma carta que é assim endereçada, abre aspas, a igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que peregrina em Filomélio e a todas as paróquias da igreja santa e católica em todo o mundo. Então aparece claramente ali no direcionamento dessa epístola a palavra Igreja Santa e Católica. Então, nessa mesma epístola se fala de uma oração feita pelo próprio São Policarpo, na qual ele, abre aspas, fez menção de todos quantos em sua vida tiveram trato com ele, pequenos e grandes, ilustres e humildes, especialmente de toda a Igreja Católica, espalhada por toda a terra. Depois nós vemos no próprio fragmento muratoriano do século II depois de Cristo, que é uma lista. Esse fragmento de Muratória contém aquele cânon famoso de Muratória, né, usado pelos estudiosos da Bíblia em todos os tempos da igreja até hoje, né? Traz ali o cânon do Novo Testamento. Ele falando em livros apócrifos, ele afirma, abre aspas, não podem ser recebidos na Igreja Católica esses livros, né? Então, olha lá, esse fragmento muratoriano é do século II depois de Cristo. Quer dizer, mal o apóstolo São João Evangelista tinha morrido, já surgiu, já havia esse fragmento muratoriano trazendo o cânon do Novo Testamento e essas palavras, né? Que os apócrifos não podem ser recebidos na Igreja Católica, usa o termo católico. São Clemente de Alexandria, também do século II, responde à objeção dos infiéis que perguntam, né? Então, a igreja pregava e os infiéis perguntavam, né? As pessoas que não eram cristãs católicas. Como podemos crer, né? Se existe tanta divergência de heresias, e assim a própria verdade nos distrai e cansa, né? Pois outros estabelecem outros dogmas.
E aí ele vai mostrar então vários sinais pelos quais se diferencia das heresias à verdadeira igreja, né? Quais são os sinais da verdadeira igreja, que não é o caso aqui da gente colocar. E ele vai concluir, né, Clemente de Alexandria, abre aspas, não só pela essência, mas também pela opinião e pelo princípio, pela excelência, só há uma igreja antiga, e é a Igreja Católica. Das heresias, umas se chamam pelo nome de um homem, como as que são chamadas por Valentino, Marcião e Basílides, pelo lugar de onde vieram, como os peráticos, outras do povo, como a heresia dos frígios, outras de alguma operação, como os encratistas, outras de seus próprios ensinos, como os docetas e hematistas. Está lá no livro dele chamado Estrômata, nesses capítulos aí, né? 1:7, capítulo 15. O mesmo argumento, né? Vamos fazer um intervalo aqui na citação dos padres. O mesmo argumento de São Clemente desautoriza as seitas nascidas da Reforma ou as anteriores até, né? Por quê? Nós podemos formular hoje contra as seitas protestantes, né? Muitos que criticam as igrejas. A gente sabe que tem muitos evangélicos protestantes, inclusive igrejas irmãs da Igreja Católica, né? Que estão lá no CONIC, no Conselho das Igrejas Cristãs, né? Que tem um certo ecumenismo com a Igreja Católica, mas não podemos deixar de dizer aqui que esse argumento de São Clemente serve até hoje, né? Por quê? Primeiro argumento, há uma só igreja que vem do princípio, que nós vimos, que é a Igreja Católica. Então, as seitas que vieram depois, umas são chamadas pelos nomes dos homens que as fundaram, ou cujas opiniões seguem. Por exemplo, luteranos, que veio de Lutero, calvinistas de Calvino, zwinglianos de Zwinglio, arminianos de Armínio, swedenborgianos de Swedenborg, socinianos de Socin, russelitas de Russell, valdenses de Valdo, menonitas de Meno, e assim ele continua, né? E assim o autor do livro A Legítima Interpretação da Bíblia vai colocando, né? Outras são chamadas conforme o lugar de onde vieram. Por exemplo, Igreja Livre Evangélica Sueca, veio da Suécia, os irmãos de Plymouth, porque são desse local, né? Outras de um povo, os anglicanos da Inglaterra, os irmãos moravos da Morávia. Outras do modo pelo qual se governam, por exemplo, os presbiterianos, os congregacionalistas, outras de alguma doutrina que professam, como os batistas, que rebatizam os que foram batizados em criança ou por infusão. Os adventistas que anunciam a próxima vinda, o advento do Senhor, os pentecostais que pretendem receber os mesmos carismas do dia de Pentecostes, os ubiquitários, que dizem que o corpo de Cristo está em toda parte, os universalistas, que dizem que a predestinação e a salvação são universais, outras, por sua vez, de algum apelido que foi imposto aos seus adeptos, como, por exemplo, os metodistas, né? Que a gente sabe que os estudantes reunidos em Oxford por Carlos Wesley, para iniciar essa igreja, né, essa seita, eles levavam uma vida bastante metódica, ou como os Quakers, acredito que é assim que se diz, de uma palavra inglesa que quer dizer os tremedores, né? É uma designação que lhes veio por causa da palavra dita pelo fundador deles, George Fox, diante do juiz Bennett, né? Treme diante da palavra de Deus. Bom, depois dessa parêntese, nós temos mais testemunhos aqui do século III agora, de São Firmiliano e São Piônio, por exemplo. Então, Firmiliano foi o bispo de Capadócia, né? Ele diz assim: há uma só esposa de Cristo, que é a Igreja Católica. Está lá na epístola dele, de Firmiliano, no número 14. Temos na história do martírio de São Piônio, morto lá em 251, né? Foi martirizado. E se lê que Polemon o interroga, né? O interrogador lá do Império Romano,
perguntava a ele como és chamado, e ele dizia cristão, e continuava de que igreja, e ele dizia com toda firmeza católica. No século III, início do século IV, nós temos os testemunhos de São Frutuoso e Lactâncio, né? São Frutuoso foi martirizado no ano de 259 e diz, abre aspas, é necessário que eu tenha em mente a Igreja Católica, difundida desde o Oriente até o Ocidente. E Lactâncio foi convertido ao cristianismo no ano 300 e diz, abre aspas, só a Igreja Católica é que conserva o verdadeiro culto. Esta é a fonte da verdade. Este o domicílio da fé, o templo de Deus, no qual se alguém não entrar, do qual se alguém sair, está privado da esperança de vida e salvação eterna. Lá no seu livro 4, no capítulo 3. No século IV, nós temos o testemunho de São Paciano de Barcelona, que é muito interessante. Ele faz um resumo histórico, né? E conta por que a igreja verdadeira, apostólica, foi chamada de católica, né? Esse santo, Paciano de Barcelona, foi morto no ano de 392, no finalzinho do século IV, e escreve na sua epístola a Simprônio, abre aspas, como depois dos apóstolos apareceram as heresias e com nomes diversos procuraram cindir e dilacerar em partes aquela que é a rainha, a pomba de Deus, não exigia um sobrenome o povo apostólico para que se distinguisse a unidade do povo que não se corrompeu pelo erro? Ele pergunta. E continua, portanto, entrando por acaso hoje numa cidade populosa e encontrando marcionistas, apolinarianos, catafrígios, novacianos e outros deste gênero que se chamam cristãos, com que sobrenome eu reconheceria a congregação de meu povo se não se chamasse católica? Então, a congregação que ele reconhecia, que nós reconhecemos hoje, é chamada católica. Está lá na Epístola a Simprônio, número 3, né? E mais adiante, na mesma epístola, ele vai afirmar: cristão é o meu nome, católico o sobrenome. São Cirilo de Jerusalém, no século IV depois de Cristo, assim instruiu seus catecúmenos, né, os candidatos ao batismo, abre aspas, se algum dia peregrinares pelas cidades, não indague simplesmente onde está a casa do Senhor, porque também as outras seitas de ímpios e as heresias querem cohonestar com o nome de casas do Senhor as suas espeluncas. Ele usa esse termo forte aqui, né? Nem pergunte simplesmente onde está a igreja, mas onde está a Igreja Católica. Este é o nome próprio desta Santa Mãe de todos nós, que também é esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Na instrução catequética de São Cirilo de Jerusalém, capítulo 18, número 26. Então ele fala aqui que a única igreja, né, é a Santa Mãe de todos nós e a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Concílio de Constantinopla, no século IV depois de Cristo, e Santo Agostinho, já no século V depois de Cristo, também são testemunhas, né? Então, Santo Agostinho dizia, abre aspas, deve ser seguida por nós aquela religião cristã, a comunhão daquela igreja que é católica, e católica é chamada não só pelos seus, mas também por todos os inimigos. Então, a igreja verdadeira, né, ortodoxa, que seguia a doutrina apostólica, né, a tradição apostólica, era chamada de católica não só pelos membros dela, mas também por todos os inimigos dela. Né? Isso é mais um testemunho. Os inimigos da igreja, os hereges, aqueles que formavam os seus grupos, as suas igrejinhas, né, os seus cubículos, eles chamavam a igreja verdadeira apostólica de igreja católica. Né? E quando o Concílio de Constantinopla, no ano 381, no final do século IV, colocou no seu símbolo estas palavras, abre aspas, cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, isso não constituía novidade alguma,
pois já desde tempos antiquíssimos, né, se vinha recitando no credo o símbolo apostólico, chamado símbolo dos apóstolos, que nós rezamos na missa romana, na missa católica até hoje, né? Abre aspas, creio na Santa Igreja Católica. E aqui nós concluímos esse vídeo. Nós temos aí o curso de patrística no nosso canal, dá uma olhada lá. Tem outro vídeo do professor Felipe de Aquino, citando outros padres, né, que falam sobre a Igreja Católica, que testemunham essa Igreja Católica desde o princípio como a igreja que mantém a tradição apostólica, né, na qual subsiste a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai afirmar o Concílio Vaticano II. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. Fica com Deus, que Deus te abençoe.